Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. E da Pampeiro, em Santa Maria, Pampeiro é Volkswagen. Hoje nós vamos conversar sobre ortopedia. Nós vamos conversar sobre pé, principalmente. Para isso está comigo o ortopedista Kleber Lott, que dentro da ortopedia, da traumatologia, a sua especialidade é pé. O Kleber está conosco já há 3 anos aqui em Santa Maria, trabalha no grupo do IORT, e a sua especialidade é aquilo que nós temos muitas doenças durante a nossa vida, que é o pé. Por trauma, esporte e também muitas vezes congênitos. Vamos começar, Kleber, em primeiro lugar, falarmos sobre as congênitas, né? Você não é desse tempo, mas eu sou, e nós tínhamos muitas crianças com o pé torto e que infelizmente não tinham o tratamento que era necessário e faziam que fossem adultos com deficiência de locomoção por problemas nos pés. Por que acontece o pé torto nessas crianças? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Dr. Renor, pela oportunidade. O pé torto congênito, que é a principal patologia congênita, né, como o próprio nome já diz, ele é multifatorial. Não existe um fator só. Ele é um fator genético, ele pode ser causado também por diminuição do líquido amniótico, né, por pressão, pela posição do pé dentro do útero. E é uma patologia relativamente comum, das congênitas é a mais comum, e o tratamento mudou bastante dos últimos 20 anos para cá. Antigamente, pé torto era sinônimo de cirurgias Sim. agressivas, né, cirurgias traumáticas, que hoje eu, como ainda sou novo, eu não peguei esse tempo, mas trato as consequências desses tratamentos antigos, né. Foi desenvolvido o método de Ponseti, que é o tratamento através de trocas gessadas seriadas, né? Então a gente faz uma correção progressiva desses pezinhos. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor é o resultado, né? Porque esses pés, na grande maioria das vezes, são flexíveis e acaba fazendo uma boa correção, né? A gente corrige quase todo o pé com gesso, sendo necessário, na maioria das vezes, uma pequena cirurgia, uma correção, um alongamento tendíneo, né? Mas a gente consegue manter esse pé numa boa posição e o paciente uma criança tem uma vida normal, vida escolar normal, esportiva normal, e acaba se tornando um adulto que não sem vai... sequelas. Sem sequelas. Né? Você falou em congênito, em hereditário. Existe essa comprovação realmente ou essa malformação acontece somente pelas questões intrauterinas da própria mãe? Não, é comprovado já. É comprovado. É multifatorial, não é só congênito, não é só condição intrauterina, né? São vários fatores que acabam influenciando, né? Não é uma coisa que a gente pode dizer um fator só, é multifatorial, né? Esse diagnóstico, provavelmente, o pediatra, no momento do parto, ele já vai encaminhar para o ortopedista, certo? Certo. A partir de quantos dias de vida você já começa a atuar nessa criança? Às vezes, na primeira semana já. Primeira semana? Às vezes, quanto mais cedo, mais rápido é o tratamento, né? Uma média de 6 a 7 trocas gessadas são necessárias para a gente conseguir essa correção, né? Quanto mais cedo, menos gesso, menos trocas seriadas são necessárias, né? Às vezes com 4, 5 já é suficiente, né? E às vezes, quando é um paciente um pouquinho mais, com algumas semanas a mais ou meses a mais, é necessário algumas trocas a mais. Né? Em Santa Maria, tem muitos casos? Tem. Na nossa especialidade, né, eu tenho o colega, o Dr. Wanderson, que ele é cirurgião pediátrico e especialista em pé e tornozelo, então acaba drenando mais para ele, né? Então eu faço esse tipo de tratamento, mas se puder eu passo para ele que ele tem mais experiência nessa área e trata, mas também trato, né? A incidência é normal, né? Então não tem muito, não tem pouco. A média é mantida, isso faz muitos anos, né, que é a mesma. E você confirma que se o tratamento for correto, for no momento correto, essa criança vai ser um adulto sem problemas? Ele vai ser um adulto com um pé, não existe pé normal. Né? O pé normal não existe esse fator, esse pé é anormal, esse é normal. Existem pés com características diferentes.
né? O pé torto congênito, ele é um pé que ele é virado para dentro, então impede a marcha, né? A gente consegue transformar esse pé numa posição plantígrada, que é a posição normal para a caminhada. Claro, olhando o pé, a gente que tem uma experiência e lida com isso todo dia, a gente consegue ver a diferença, né? Ah, vai ter um sulco um pouquinho diferente, a fíbula fica um pouquinho mais aparente, mas o paciente deixa de ser paciente, normal. Vida normal, joga a bola, chega na idade militar, pode ir para o quartel se quiser, não é uma coisa que antigamente não ia, exatamente. Né? E tu falando em militar, o pé chato também não poderia servir antigamente. E agora, o pé chato pode? Outra coisa que ficou para trás, né? Porque antigamente pé chato era doença. Era doença. Hoje é uma característica do pé, né? O pé pode ser mais chato, pode ser mais cavo, que é o contrário, quando a curvatura é mais alta, né? E acaba... Pacientes têm vida normal, né? Qual é a dificuldade que o exército, por exemplo, nos meninos que vão servir, naquele momento no exame médico, se tinha pé chato, não podia servir? Por que não poderia servir? Se tinha uma ideia antigamente que o pé chato teria mais dificuldade para marcha de longa distância, teria mais ocorrência de fraturas por estresse. Isso já foi comprovado que não é verdade, né? Não muda. Mas já caiu isso no alistamento? Já caiu, já caiu. Porque muitos meninos naquele tempo nosso não foram servir exatamente porque tinham pé chato. Hoje eu atendo muita criança, né? É uma ansiedade das mães, né? Elas levam a criança às vezes com meses, ou criança pequena, 1, 2 anos, na primeira infância, né? Um pouquinho maior, com essa ansiedade, né? Tem o pé chato, eu preciso fazer alguma coisa para tirar esse pé chato dessa criança, né? Então, nós ficamos nessa ansiedade da mãe, nessa relação, que a mãe quer que faça alguma coisa, né? Então eu tenho paciência para explicar nessa parte que assim, não adianta fazer nada, tem que esperar. Mas tal de planilha, não. Sapatos especiais, coisas... Antigamente, isso eu sempre dou esse exemplo, né? Que na minha geração, quando eu era criança, muitos colegas, amigos usavam bota ortopédica. Isso. E hoje não se vê mais, né? Por quê? Não funciona. Né? Claro, as botinhas têm indicação em outros casos, né? Mas no caso do pé chato, a criança vai formar o arco do pé por volta dos 7, 8 anos. Quando já tem um histórico de pé chato na família, essa criança provavelmente desenvolva, né? E a gente tem que acabar diferenciando esses pés do pé chato familiar, né? Que mãe, não adianta fazer a avó nada. tem, a mãe tem, ou o pai tem, ela vai ter também, né? De um pé chato patológico, né? E a grande diferença é na mobilidade do pé. Então, mais em meninos, por volta de 12, 13 anos, acaba ocorrendo uma fusão entre 2 ossos, né? E esse pé é rígido, ele não tem mobilidade, e por volta de 12, 13 anos eles começam a ter dor, né? E é mais comum no sexo masculino, né? Então esse é um pé diferente, é um pé chato que é patológico, esse pé tem que ser tratado e muitas vezes operado. Então, para nós entendermos, nós temos o pé chato, que é familiar, constitucional, que é a vida normal dele, ele vai deambular normalmente, ele vai jogar o futebol dele, normalmente. Mas tem também o pé chato, que realmente é uma preocupação. Então, como vai diferenciar isso e quando é que deve procurar o ortopedista e quando não deve procurar o ortopedista e deixar essa criança desenvolver-se normal? Quando tem dúvida, procura. A gente senta e conversa, né? É isso. Mas assim, um fator que tem que abrir o olho é a dor. Criança tem o pé chato, joga bola, brinca, pula, não tem dor, vida normal. Deixa essa criança brincar, não fica com essa paranoia de querer corrigir a curva do pé. Nunca teve dor, começou com dor, a gente tem que abrir o olho. Mesmo nos pés que a gente não chama de patológico, às vezes o pé constitucional, familiar, é muito grave, muito deformado. Quando tem dor, a gente pode botar uma palmilha. Aí sim, aí tem bom resultado botar a palmilha nesse tipo de pé. Não vai corrigir, né? Mas tira a dor. Então, as crianças hoje usam tênis a partir dos, 3, 4 meses já estão colocando tênis. E daí, isso é bom ou é ruim? Não, depende. Não muda nada, Não tem nenhum estudo que comprove diferença assim, né? Então, não tem. E outra coisa que usar o tênis invertido, essas técnicas antigas, isso é mito, isso não... Isso não se aplica? Não se aplica. Fazia isso? Quando o pé estava torto, isso ou no pé chato ou no pé torto congênito, botava o pé trocado, mas isso são os ensinamentos populares que também não resolvem, né? Mas volta e meia aparece alguém com essa ainda, né? Com essa ideia? Mas sempre é uma ideia da avó, da tia mais antiga, né? Mas não tem resultado.
Mas tudo bem, vamos lá, né? No caso dos militares e nos casos do próprio futebol, do impacto, né? Você está falando, se tem dor, realmente é patológico, deverá ser tratado. Tá? Mas muitas vezes, isso acontece na medicina do trabalho que eu me dedico hoje. Né? As botinas e os sapatos, tá? Em que os que são os EPIs, os equipamentos de proteção individual nas empresas, que são obrigatórios por leis, muitas vezes, ao usar esse tipo de EPI, termina lesionando aos pés. E muitas vezes a gente, na nossa experiência, não ortopédica, mas de médico do trabalho, estes trabalhadores que têm pé chato, que têm deformidade, eles têm também várias lesões pelo uso do equipamento de proteção. Como fazer e resolver esse imbróglio? O problema é que o calçado de proteção, para um paciente que não tem nenhuma deformidade no pé, apesar de ele ser duro, já fica um pouco ruim de usar, ele acaba acomodando bem. Mas um paciente que tem um joanete, um pé plano, alguma deformidade no pé, que ele está bem adaptado com o calçado dele, acaba não conseguindo usar, né? Às vezes tem que conversar ver se na área que ele trabalha ele pode usar um outro calçado fechado que substitua, né? Ou trabalhar às vezes num sapato de segurança de melhor qualidade, né? Porque às vezes é obrigatório, né? A empresa tem que fornecer e acaba sendo de não tão boa qualidade, né? Às vezes até de boa qualidade o trabalhador tem uma certa dificuldade de usar, né? Principalmente naquele trabalhador que hoje, na construção civil, vamos chegar na construção civil, exemplificando, né? Depois podemos falar até na área de saúde em hospital. Ele vai receber esse equipamento de proteção, realmente ele é duro, né? Mas ele é duro por obrigação pelo CA, né? Até para proteção, para proteção o pé. Também fosse usar tênis, vai cair uma viga no pé, vai dar trabalho para o pé. Né? Mas o que a gente vê é que talvez a nova geração, eles comecem a usar mais cedo o EPI e eles aceitam de uma forma melhor. O problema todo daqueles trabalhadores hoje que já têm 55, 60 anos, e muitas vezes eles usavam chinelo de dedo na construção civil, né? até pouco tempo atrás. Ou se não era da construção civil, eles têm outro tipo de serviço. Esse pessoal que vem do interior, por exemplo, não usa equipamento de proteção, usa chinelo. Né? E aí, ao usar esse sapato de proteção, a dificuldade deles não é o trabalho. É a adaptação. É a adaptação do sapato. Né? Por que acontece isso? Muitas vezes é pela falta de uso mesmo, né? O trabalhador nesse caso não está acostumado, né, a usar. A gente brinca até com familiares mais antigos aí, se tiver que usar um sapato numa festa, me mata. Isso. É praticamente a mesma coisa, né? Sempre com calçado aberto, morando para fora e tendo que usar um sapato mais fechado, às vezes eles não conseguem ter o conforto, né? E além de tudo, agora nós estamos usando o tênis cada vez mais. Exatamente, que é sempre mole, né? Tu já está trabalhando de tênis? Trabalhando de tênis só quando eu estou de plantão. Né? Só de plantão. Começamos assim, porque, por exemplo, para operar uma cirurgia de longa duração, como é bom botar tênis para operar, cirurgias né? grandes. Então você imagina, aí eu fico colocando isso para os auditores fiscais, e eles têm razão de cobrar o EPI, mas se a gente desse um tênis, tivesse uma proteção melhor nesses tênis que a gente pudesse comprar, seria outra maneira de trabalho, né? Exatamente, quem passa muito tempo em pé, né? Nós, quando vamos operar 2, 3 horas em pé com colete de chumbo, já sentimos, né? Então, e bastante, né? E bastante. Exatamente. Você já tocou num assunto que é extremamente importante, né? Joanete. Sim. Quem tem joanete sofre, principalmente as mulheres, né? Que terminam, pelo joanete delas, elas terminam não usando o sapato alto, mas quando elas vão numa festa, tem que usar. Então elas têm duas felicidades naquela noite. Primeira pela festa. Depois, e segunda quando tira o sapato. É verdade. Né? O que é o joanete? O joanete esse sim pode ser caracterizado, né, como uma deformidade, como uma doença, geralmente progressiva, né? Tem uma herança familiar em 85% dos casos. A gente bota muita culpa no sapato de salto alto, né? Mas a herança familiar é bem significativa. Geralmente a mãe tinha, a avó tinha, né? Ou o pai, tem muitas vezes que é do pai, né? O homem queixa menos o joanete, então, para
para operar um homem de joanete, eu opero 20, 25 mulheres, né? Então, e mesmo para consultar por queixa no consultório é mais ou menos essa proporção, mas não que o homem não tenha. O homem usa um sapato mais largo, acaba não incomodando, né? E a mulher gosta de um sapato, geralmente para uso em festa, alguma coisa. Que é os bicos finos lá na... Sempre falar o salto alto. Mas o salto alto não é o problema. Não nesse caso, né? Não faz bem também o salto muito alto, mas o problema é o bico fino. Só que quanto mais alto o salto do sapato, mais fino vai ser o bico, né? Eu costumo fazer um desenho quando elas chegam para consultar comigo no consultório, que vem com um sapato de bico fino, eu pego uma folha, boto no chão, boto ela pisar em cima de pé descalço e desenho o pé. Contorno, né, o contorno do pé. Depois tiro e boto o sapato. Então tem que caber... Fica exatamente posicionado dessa forma. Exatamente, né? Fica muito maior o conteúdo do que a capacidade, né? Então não tem como não deformar, né? Então acaba dando mais sintomas, né? Não que a mulher vai ter muito... Claro, a mulher tem uma incidência maior, né? Mas também queixa mais pelo tipo de calçado. Cirurgias do joanete, né? Quando indicar? Essa é a primeira pergunta, né? A pergunta mais óbvia. Não é porque tem joanete que tem que operar. Né? Quando tu indicas realmente uma cirurgia do joanete? Paciente com muito sintoma, né? Geralmente o paciente já vem com uma longa história de joanete, já há anos para consultar, né? Difícil vir com pouco tempo, né? E queixando de dor. Troquei o calçado, não resolveu, usei um espaçador. O espaçador pode ajudar um pouquinho. O espaçador entre o primeiro e o segundo dedo alivia sintoma, não vai corrigir. Não existe correção não cirúrgica do joanete, só com cirurgia. Paciente com dor, né, a tendência é operar. Eu brinco que eu não sou cirurgião plástico. Então, mas às vezes é o vem... cirurgião plástico do pé. Mas às vezes chega meninas, principalmente de 15, 16 anos, com joanete que tem que botar uma lupa para enxergar. Um joanete muito pequeno e que não dói. Eu não opero. Né? Não opero joanete que não doa. Né? Eu até falo, não sou cirurgião plástico, nós não vamos trocar esse joanetinho pequeno por uma cicatriz. Né? Posso transformar numa articulação mais retinha e com dor. Então não é isso que eu quero. Né? Quando a paciente tem dor, aí sim, né? A cirurgia é bem indicada. Tem alguns mitos também do passado, que principalmente pacientes um pouquinho mais velhos, que chegam assim, eu tenho esse joanete, mas não adianta operar, porque vai voltar. Isso, né? Essa era uma pergunta que eu queria fazer para ti. Porque vai voltar. O medo da população exatamente pelo não êxito de cirurgias passadas em pessoas que ele conhece. Exatamente. Familiar operou há 30 anos e está pior. Tem que usar gesso 2 meses, não pode pisar. Então eu digo assim, vamos passar uma borracha e começamos do zero. A cirurgia é feita, né? Existem várias técnicas. Quando existem várias técnicas é porque não existe a técnica ideal. Perfeito. Né? A técnica mais usada hoje foi uma técnica que um colega de Porto Alegre modificou. Então no Brasil, praticamente a grande maioria dos cirurgiões usa essa técnica, né? Que um colega aperfeiçoou ela em Porto Alegre. E é uma técnica que tem mais de 95% de bons resultados. Né? Então a chance de voltar é muito pequena. Né? Geralmente ela vai voltar se tiver um erro na execução da técnica. Né? Não, se o paciente, claro, o paciente tem que ter alguns cuidados no pós-operatório, mas né, o retorno geralmente é uma falha técnica. Antigamente 2 meses de gesso, não se pisava. Hoje a gente opera, no mesmo dia o paciente já pisa. Né? E a dor é variável. Né? A grande maioria dos pacientes refere pouca dor. Tem pacientes que vão ao extremo de não usar nenhuma medicação para dor, que também é exceção, né? Porque é uma cirurgia com corte ósseo, né? Um reposicionamento ósseo e fixação. E poucas pacientes referem muita dor, que também é exceção. Você está fazendo uma incisão, tu está falando de uma incisão óssea e reposicionamento desse osso. Né? Quem está nos assistindo nesse momento fica em dúvida, né? Veja bem, eu estou com joanete e o Dr. Kleber está dizendo que ele vai incisar o osso, ou seja, tirar um pedaço do osso ou posicionar melhor com um parafuso, com aquela dúvida que fica. Não, mas tu vai explicar isso melhor depois de um breve intervalo. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida, com o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. E Pampeiro, em Santa Maria, Pampeiro é Volkswagen. O nosso endereço eletrônico para perguntas é tvsantamaria@santamaria.tv.br. Você confere os nossos programas no sábado ao meio-dia, de forma inédita. Repetimos no domingo ao meio-dia e durante a semana em horários alternativos. Hoje conversando com o Dr. Kleber Lott, ortopedista. No primeiro bloco nós já estamos falando sobre Joanete. E quando a gente fala com um médico especialista em pé, são as pequenas patologias que muitas vezes interessam realmente ao nosso telespectador. E nós estávamos conversando sobre Joanete. E conversando agora, no início desse bloco, vamos falar sobre técnicas, né? As técnicas antigas, que você mesmo colocou, que muitas vezes o resultado não era o esperado e terminavam, muitas vezes, o Joanete, entre aspas, voltando a ter sintomas. O que mudou nessas técnicas, então? Você falou de uma técnica de um colega em Porto Alegre, que hoje é a mais usada. Qual é a diferença da técnica antiga com esta técnica nova? Esta é a diferença que eu gostaria de conversar. Antigamente, várias técnicas, né, usavam o mesmo princípio, né, de abrir geralmente em cima do ápice da deformidade e somente fazer uma ressecção óssea do que estava deformado. Ou seja, para tirar, para dar um espaço melhor para o sapato. Exatamente, assim. Exatamente. Tá. Não tirava o fator deformante, a causa. E não corrigia, né? Tirava um pedaço de osso que no pisar de novo já ia voltar. Então, técnicas sem muita resolutividade. A técnica atual, que é mais usada, então, a gente faz essa ressecção óssea inicial, corta um tendão que faz a tração, que ajuda a deformar, então a gente faz essa tenotomia, que é o termo que a gente usa, né? E faz um corte no osso reposicionando ele. A gente cria uma deformidade secundária. Perfeito. Quem olha o pé, esteticamente, ele está corrigido, né? O raio-x a gente vê que a gente causou uma outra deformidade para corrigir a deformidade inicial. Mas o aspecto clínico fica muito bom, né? Os pacientes ficam muito satisfeitos. Joanetes que não são tão graves... Não, só para dizer, você já no primeiro bloco foi sábio ao dizer, você não é um cirurgião plástico do pé, embora que você melhora as questões estéticas. Mas o ortopedista é secundário à questão estética, principalmente é a funcional que realmente funciona, que seja o resultado melhor e que não tenha dor. Mas isso... Mas melhor esteticamente. Exatamente, isso antigamente. É isso mesmo. A gente brinca que fechou uma pele que nem um ortopedista, isso não pode existir mais. Isso não existe mais. Isso não pode existir mais, né? Tu sabe disso? Antigamente era exatamente isso. Exatamente, porque só pensava na questão funcional, né? Hoje o paciente, com razão, né, exige que tem que ficar o mais bonito possível, né? Então a gente tenta fazer sempre, deixar uma incisão bonita, né? Principalmente as meninas mais novas aí tem uma preocupação grande com isso, né? Em joanetes que não são tão graves, existe uma técnica percutânea que é feita com mais de uma incisão, mas incisões pequenas, que não precisa nem ponto, né? Então corrige, quando a deformidade não é tão grande, tem uma boa correção e a parte estética fica melhor ainda, porque não tem a incisão grande, né? Então é uma técnica que a gente está usando aqui, mas não pode ser usada para casos muito graves, né? Então... Desculpe fazer essa pergunta, né? Mas não é por vídeo e nem por laser, né? Porque muitas vezes, muitas vezes o paciente diz, olha,
Eu gostaria de fazer por vídeo, gostaria de fazer por laser, né? No pé você não faz nada por laser e... por laser não, por vídeo no tornozelo. Tornozelo, ainda tem outras articulações menores que podem ser exploradas por vídeo, mas é um rebuscamento da técnica que às vezes é questionável. Que os resultados talvez não sejam o ideal. Exatamente. E essa técnica a gente chama de técnica percutânea ou minimamente invasiva, né? Porque são pequenas incisões, a gente acompanha através de um raio-x na sala de cirurgia e consegue ter uma estética boa, né? Uma correção boa e uma estética boa. Anestesia? Aí pode ser desde geral até a anestesia que eu mais uso ultimamente é o bloqueio do nervo ciático, né? Então anestesia só do joelho para baixo. Então usa menos anestésico, o paciente fica totalmente sem dor e a recuperação pós-operatória é muito boa também. Quantos dias? Opera num dia e vai embora no outro. E ao trabalho? Depende do que usa, né? Se o paciente tem uma questão mais burocrática, trabalha sentado, isso fica... Eu prefiro que fique 2 semanas em casa para repouso, mas tem paciente que volta antes disso. Mas se é alguém que está numa função que fica o dia inteiro em pé, às vezes é melhor ficar 45 dias afastado, que é o tempo de uso da sandália, né? Que pode pisar já no pós-operatório imediato, já pode pisar depois que passa a anestesia com uma sandália especial, uma sandália de Baruch, e aí já pode pisar com essa sandália, praticamente vida normal. Por certo, tem muitos nossos telespectadores que conhecem gente, colegas, amigos que têm problema de joanete. Eu já, através da especialidade de medicina do trabalho, acompanhei grandes resultados de pessoas que sofriam no trabalho, na sua ação, e com os atos cirúrgicos realmente melhoraram. Eu acho que tem que ser procurado realmente melhorar, não as questões estéticas propriamente dita, mas a fisiologia desse pé. Né? Ela precisa realmente ser melhorada e nós temos colegas que conseguem fazer isso com bom êxito. Uma das patologias que eu também não conheço, que eu quero saber de ti, é a fasciite plantar. Porque virou moda agora, né? Os jogadores de futebol, né? Eu sou gremista, agora 2 jogadores do Grêmio sofrendo. O que é isso e por que acontece? As principais causas... O que é a fasciite plantar, primeiro, antes de nós falar das causas? O que é a fasciite, né? Antigamente se chamava de esporão de calcânio. Esporão de calcânio. Porque no local, a fasciite, então, é uma inflamação da fáscia plantar. A fáscia plantar é uma capa que nós temos embaixo do pé, que ela ajuda na formação do arco do pé. Então ela se insere no calcanhar e na cabeça dos metatarsianos, né? Embaixo dos dedos. Ela pode inflamar em qualquer lugar, 95% das vezes embaixo do calcanhar. Então a queixa principal, essa é a característica. Pisa, dói. Primeira pisada no chão, acordou, foi dormir bem, acordou, primeira pisada no chão, parece que pisou num prego. Então é bem característico, né? E com o passar do dia ela dá uma aliviada, o paciente sentou para almoçar, ficou um tempo sentado, deu essa descansada, que a fáscia dá uma encolhida, botou o pé de novo no chão, retorna os sintomas. Né? Então essa inflamação é mais comum em mulher, obesa e sedentária. Pô, tem 2 jogadores do nosso time lá que são bem ao contrário, né? São jovens, são masculinos e são atletas, né? Talvez por esforço exagerado. Exato, né? Nesse caso também eu já tive pacientes que são corredores, que tiveram, né? Então a faixa etária mais comum é essa, mas nada impede que outras pessoas tenham, né? Principal causa na população em geral, falta de alongamento da cadeia posterior, que é a base do tratamento, né? O alongamento, né, da panturrilha, esses alongamentos que se vê na academia, em cima de uma escada, alongamento de panturrilha é o que resolve, mas não vai fazer 1, 2 dias e vai melhorar. Isso é seriado, são semanas fazendo para ter uma melhora. Né? Por que se chamava de esporão de calcânio? Faz um raio-x onde insere a fáscia plantar no calcânio, muitas vezes por uma inflamação crônica, forma um bico ósseo. Né? Então, tá ali, é esse bico que está causando. Não é esse bico. Né? Então, isso é um outro mito que a gente tem. Porque o paciente melhora, tem dor, faz um raio-x novo, o bico continua lá. E continua lá. Exatamente, claro. Né? Então não é o bico, ele leva a culpa de gaiato aí. Então o tratamento é baseado geralmente em fisioterapia e ganho de alongamento. Claro que tem casos cirúrgicos. Atendi paciente que chegou com 10 anos de queixa. Tentamos o alongamento, eu sempre tento, independente do tempo de queixa, eu tento esse tempo de alongamento, essa não teve êxito. Então, eu estou com 3 anos em Santa Maria, eu operei uma paciente
Resolveu o caso dela, né? Foi bem, mas foi a única paciente que eu precisei operar. Né? Eu tenho uma escala de tratamento que começa com fisioterapia e alongamento, não melhorando vai para ondas de choque, que é um outro tratamento relativamente novo, né? Mas também tem muito bons resultados, e não melhorou com ondas de choque, a gente parte para a cirurgia. Né? Então até hoje eu tive que operar uma. Né? Então, mas por curiosidade, como é que é essa cirurgia? A cirurgia, eu faço uma incisão na parte de dentro do pé e solto 2/3 da fáscia. Eu não solto toda ela porque pode até ser levar, se o paciente já tem uma propensão a ter o pé plano, o pé chato, se eu soltar toda a face ele é capaz de desenvolver isso aí. Então, 2/3. Podemos esperar que então o nosso goleiro e o nosso craque vai voltar bem no Grêmio com o tratamento? Ano que vem, então com tudo. Sim, porque não vão jogar. Vão ter essa época de descanso, né? Eles começam com sintomas, não tem o período de repouso, porque né, não é só o jogo, tem todo o treino físico que é pesado, né? Então acaba que eles não conseguem dar o descanso e resolver essa inflamação. Especialista de pé também faz as coisas pequenas, mas que atrapalham a vida. Unha encravada. A famosa unha encravada. Quem já teve sabe como sofre. Né? O que é essa bendita unha encravada? A unha encravada, geralmente, ela é causada pelo jeito que a pessoa corta a unha. Né? Quando arredonda muitos cantos, a tendência da unha é crescer para baixo e esse é mecânico. Né? A unha fica machucando a pele, causa uma inflamação, uma infecção, estando inflamado ali e acaba, tem casos horríveis, né? Então bem sintomáticos. Por incrível que pareça, eu não tenho muito paciente, só vem para mim quando é um caso que já foi feito 2, 3 vezes, não resolveu. Lá pelo cirurgião geral. Exatamente, né? Geralmente o cirurgião geral faz e aí se complicar o caso que vem para mim. Eu quando vou tratar cirurgicamente, eu já faço uma técnica mais agressiva um pouco, que geralmente são casos que já foram tentados outras técnicas e não resolveram, né? Então eu já faço uma incisão na borda do leito ungueal e já vou lá embaixo, onde nasce a unha, tiro lá embaixo e já resolvo o problema, né? Na grande maioria das vezes isso não retorna, né, quando é feita essa técnica, né? Mas é uma técnica um pouco agressiva, né? Então eu prefiro fazer em bloco cirúrgico, mesmo que seja com anestesia local, por causa da questão de contaminação, né, esterilização de material, eu prefiro fazer em bloco cirúrgico, né? Mas é uma coisa muito sintomática, né? Isto é para médico, não é para podólogo. Isso vamos lá, exatamente, vamos acrescentar isso, tá? Exatamente. E principalmente quando está com secreção, está com pus, né? Está com muita dor, está com vermelhidão, está com muita sensibilidade, não é serviço para podólogo. Exatamente, Nós estamos falando, tem podólogos excelentes. Não, né? Claro, mas eles têm uma função importante, claro, né? Tem as indicações e tem muito paciente meu que vai em podólogo e... Até por indicação. Exatamente, né? Mas nesses casos tem até pessoas que chegam para mim que foi no podólogo e depois disso encravou a unha. Então tem que ter cuidado, né? Quando qualquer vermelhidão e coisa, é melhor abrir o olho, né? Não fazer esse tratamento, fazer esse tratamento com o médico. Sim, as coisas pequenas podem complicar. Então vamos lá. Se tem realmente uma lesão, se está com muita dor, vai ao médico. E veja bem, esse tipo de patologia que pode ser tratada em qualquer local, na UPA, em pronto-socorro, público, na universidade, em qualquer local pode ter. Fácil acesso para isso. Fácil, não é difícil esse acesso. E não é difícil mesmo. Mas eu queria discutir contigo realmente as fraturas de tornozelo. São graves. Por melhor que seja o cirurgião, muitas vezes o resultado cirúrgico não é aquilo que que o Kleber ou qualquer outro cirurgião gostaria de ter, que transforma muitas vezes aquelas fraturas em anquiloses e o indivíduo sofre muito. Que articulação difícil é essa do tornozelo? Como é uma articulação... que aguenta o peso em primeiro lugar. Aguenta o peso, exatamente. Isso eu falo com o paciente, essas queixas são porque eu estou acima do peso. Você tem que pensar que tudo que está acima do tornozelo ele carrega, né? Então o peso atrapalha. Mas depois da fratura de punho é a mais comum, né? Então a fratura de punho é em primeiro lugar, depois tornozelo. A gente tem uma incidência muito grande, né? Em todos os locais. Aqui em Santa Maria não é diferente, né? Questão esportiva, né? O futebol é um dos nossos ganha-pão. E não só jogador, né? A gente vê o pessoal caminhando na rua, pisa no buraco, torce o tornozelo, fratura.
né? E é uma fratura que, sendo bem tratada, ela vai ficar boa, né? Só que, claro, tem fraturas e fraturas, né? A gravidade das fraturas está num nível crescente, assim, a gente brinca lá no hospital universitário que não chega mais fratura simples, é só desgraça, né? E temos que tratar, né? A fratura de tornozelo, como é uma articulação, o alinhamento da articulação com o tratamento cirúrgico tem que ser perfeito. Não pode ficar mais ou menos. Estando mais ou menos, o paciente vai ter artrose. E isso a gente vê o acompanhamento a longo prazo, né? Operou, não ficou muito bem alinhado, pensa, tá, acho que tá bom. 5, 6 anos já começa com dor, né? Então é uma articulação de difícil tratamento e tem que ser tratada, não dá para aceitar resultado razoável, né? Tem que ser bem tratada. Né? Kleber, mesmo bem tratada, a dor, você falou muito bem isso, e eu vejo isso dentro da medicina do trabalho. Essa é a minha experiência, que muitas vezes é uma experiência que o ortopedista, ele faz o ato cirúrgico, fica perfeito, tá? Ele vê mais 4, 5, 6 meses e depois o paciente não procura mais o ortopedista e termina muitas vezes num exame admissional, ou periódico, ou demissional dentro de uma empresa, né? Isso é muito comum, no admissional não conta. Claro. Tu tem que virar de ponta cabeça para descobrir. Tu tem que ser muito perspicaz para descobrir realmente essa lesão. Não, mas no periódico a gente consegue aparecer isso, né? E essas dificuldades que esses indivíduos têm, como repercutem na coluna? Que esta é uma das queixas. Ele tem dificuldade no pé, ele termina tendo outras dores e termina muitas vezes tendo dores lombares e que muitas vezes são relacionadas pela não configuração correta de todo o esqueleto humano. Então, no serviço privado diminui um pouquinho, né? O resultado é melhor do que no serviço público. Por quê? Aí são vários fatores, né? Geralmente isso não é regra, né? Tem exceções, tem trabalhador braçal em todas as serviço público e privado. Mas quem depende muito da atividade física vai forçar mais uma articulação. Né? O paciente às vezes me pergunta, vai ficar normal? Vai ficar igual ao outro? Não, o outro lado nunca foi quebrado. Né? Então não pode, tu tem que ver que nós vamos deixar essa articulação o melhor possível, mas já foi quebrada. A outra nunca foi quebrada, não vai dar sintomas. O peso tem, né? Nós já comentamos sobre o peso. E uma coisa fundamental... Sim, mas é que o trabalhador, muitas vezes, ele também carrega 50 quilos nas costas, né? Não é só o peso dele, além do peso dele, mas 50 quilos nas costas. Mas um outro fator fundamental... Que não é o correto, né? Vamos dizer isso, né? O máximo é 30 quilos. Mas mesmo 30 já é bastante. É bastante. Um fator fundamental, e isso é uma dificuldade grande que a gente tem no serviço público, é fisioterapia. Eu dependo muito, o meu resultado cirúrgico depende muito do fisioterapeuta. Nós temos 3 escolas formadoras aqui em Santa Maria, então nós temos profissionais excelentes, mas às vezes através do serviço público ele tem esse acesso, mas às vezes antes de pisar já poderia começar uma fisioterapia para já ganhando mobilidade, ele vai começar a fisioterapia 4, 5 meses depois do tratamento cirúrgico. Aí já estamos atrasados, né? Já estamos perdendo tempo e isso influi. Lá na frente, o paciente volta a trabalhar depois, acabou o tempo que ele ficou afastado, ele nem começou a fisioterapia, já começa a trabalhar. Então ele vai retornar com dor. Vai caminhar, não vai caminhar direito, vai dar o passo errado, e já começa com dor no joelho, dor na coluna, que é a principal queixa ortopédica, né? Qualquer indiscutível, né? Então é um fator que nesse ponto atrapalha muito. Estou falando com o Kleber Lotti, ortopedista. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro.
Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural, Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. E Pampeiro, Santa Maria Pampeiro é Volkswagen. Estamos conversando hoje com Kleber Lotti, ortopedista. Tu continua traumatologista ou virou só ortopedista? Não, continuo. Muito bem, né? Porque, na verdade, todos os traumatologistas hoje preferem a ortopedia do que a traumatologia. E isso é uma grande verdade também. É uma verdade. Fazer plantão de madrugada está difícil, ninguém mais quer fazer, mas tudo bem. Mas faz parte. Faz parte, precisa, né? Uma das lesões mais comuns que o dia inteiro, todos os dias, por certo, na tua clínica, nos pronto-socorro, na UPA, no hospital universitário, são as torções de tornozelo. Principalmente nas nossas calçadas em Santa Maria, que é difícil achar uma calçada que não tenha buraco. Exatamente. Né? Como não existe a cobrança da prefeitura municipal, não existe uma conscientização dos empresários, tem lojas lindíssimas aqui no acampamento. Tem lojas aqui no acampamento, daqui ou de fora, de grandes redes, que infelizmente tem buraco na calçada. Exato. E é muito comum a gente ver, principalmente pessoas idosas, né, caindo nesses buracos e torção no tornozelo. Né? O que é essa torção? Por que acontece tanta torção? E quando há ruptura de ligamentos, o que você faz? Bom, né, a torção é talvez... a queixa traumatológica mais comum em pronto-socorro, né? Claro, uma crise de dor nas costas, alguma coisa assim, mas não relacionada a trauma, né? Relacionada a trauma é o entorse de tornozelo. Então, em pronto-socorro, se vê, no mínimo, num dia tranquilo, 5, 6 por dia. Geralmente pisando em buraco, já comentaste das calçadas, né? E mesmo atletas, né, não profissionais, profissionais e não profissionais, né? O vôlei é um esporte que acontece muito, o basquete também e, em primeiro lugar, o futebol. Né? Lutas, que todo mundo acha o esporte muito violento. Não dá nada. Muito pouca coisa, muito pouco paciente. E, então, o entorse, né, ele sempre faz uma lesão ligamentar. Sempre, nem que seja só uma distensão. Né? Nós temos 3 ligamentos principais na parte lateral do tornozelo. Um deles é fraco. Né, o ligamento anterior ele é mais fraco e ele muitas vezes rompe. Não existe um consenso na literatura sobre o tratamento. Então tem cirurgiões que já operam na fase aguda, tem outros que não operam. E até esse tema, eu apresentei um trabalho sobre esse tema no Congresso Gaúcho do ano passado, fiz uma grande revisão e já era mais ou menos a minha conduta, então mudei muito pouca coisa nisso aí. Eu sou muito conservador em relação às lesões ligamentares. O que pode acontecer, além da fratura no entorse, é o tornozelo romper os ligamentos e sair do lugar. Isso é uma emergência. Isso tem que ir para o bloco cirúrgico, no hospital, para ser resolvido. Né? Existem casos que rompe todos os ligamentos do tornozelo e o tornozelo continua no lugar. Eu tive um caso desses mais grave que ele chegou com todos os ligamentos, tanto laterais quanto medial, rompidos, mas o tornozelo está no lugar. Tratamos sem operar e resolveu bem. Então, mas ele não pode ter uma instabilidade no futuro? Não se ele for imobilizado no começo, porque ele vai cicatrizar, a parte ligamentar cicatriza no lugar, depois ele ganhando na fisioterapia a capacidade, a propriocepção, a capacidade de ele caminhar sem dor e com segurança, ele acaba tendo vida esportiva, se quiser, em alto nível. Né? Tem casos que eu acabo operando, o paciente chega já com anseio de fazer a ressonância magnética. Hoje é um grande... Né, o paciente, eu vim para fazer, torci o tornozelo e vim para fazer uma ressonância. Né?
Então eu nem peço a ressonância, na grande maioria dos casos. O ultrassom eu acho de menos validade ainda. Faço um exame físico, na hora dói muito. Na hora um exame físico é superficial, né? Depois que desinchar e aliviar a dor, porque é uma lesão muito dolorosa, né? Mesmo depois de 2, 3 meses, o paciente ainda tem dor. E se ele apresentar questões de instabilidade, aí sim, eu penso numa ressonância para avaliar a parte ligamentar. E se ele teve, qual o critério de instabilidade? São 3 entorses no mesmo ano. Não vou esperar isso às vezes, né? Tem algumas manobras clínicas que a gente consegue ver se esse tornozelo está instável. E aí, estando instável, aí sim, dá para ser feita a técnica cirúrgica. Foi desenvolvido agora uma técnica através do vídeo, mas também é uma técnica questionável, porque tu faz a visualização por vídeo e tem que abrir para suturar o ligamento, então é questionável, né? A técnica aberta é uma incisão pequena e com bom resultado, recuperação rápida, volta para a vida esportiva normalmente. E a indicação de cirurgia por vídeo são aí não na lesão ligamentar em si, nas lesões associadas. Às vezes o entorse, o paciente melhora do entorse, não está com instabilidade e continua com dor. E aí sim ele está com uma lesão de cartilagem que a gente consegue tratar através de uma cirurgia por vídeo. Mas a cirurgia nunca é a primeira escolha na minha conduta, né? Mas fui num outro ortopedista, ele indicou a cirurgia. Não está errado. Cada um na sua experiência. Né? Não está errado, né? Tem colegas que preferem operar já agudo e tem bons resultados. Você está falando realmente da ressonância e tomografia, porque a população começa a misturar, né? Na verdade, assim como a mídia ajuda, também às vezes ela atrapalha em relação ao conhecimento na área de saúde. A ressonância, realmente, tu tem uma visualização muito melhor dos ligamentos, né? Mas na parte óssea, realmente, a tomografia vai ser muito mais útil para ti. Você solicita quando, então, essa ressonância? Quando vai operar? Para planejamento cirúrgico de parte ligamentar é interessante. E isso eu explico muito para o paciente. Vamos pedir uma ressonância para ver o que tem. Isso não existe. A gente pede ressonância para confirmar uma suspeita que a gente tem através do exame clínico, né? Então, em lesões ligamentares é importante, né, falando só do pé. Existe uma outra doença, que antes a gente falou bastante sobre o pé chato, que é o pé chato adquirido, uma disfunção do tendão, que o paciente nunca teve o pé chato e a partir dos 40, 50 anos o pé ficou chato. Então isso é uma lesão de tendão, o tendão tibial posterior. Isso também dá mais de mulheres de 40 a 60 anos. Nesse caso tem uma boa indicação de fazer a ressonância, porque a gente consegue visualizar bem o tendão, ver se é possível fazer uma transferência de tendão, que é uma cirurgia agressiva, mas é um pouco mais simples que uma artrodese, que é toda uma fixação óssea, né? Então também tem indicação nos entorses para a gente avaliar a lesão de cartilagem, né? A lesão de cartilagem é muito bem visualizada. A tomografia ajuda, mas a ressonância tem mais indicação. Ruptura de tendão de Aquiles. Também acho que você tem muitos pacientes com essa ruptura. O pós-cirúrgico, o pós desses pacientes. E esse realmente é um paciente, eu acompanhei um trabalhador de uma empresa que eu trabalho, que ele teve essa ruptura jogando futebol, que eu acho que talvez seja o mais comum. E ele teve uma dificuldade muito grande para voltar a trabalhar, realmente, ele trabalhava numa plataforma, tá? E ele teve muita dificuldade para voltar ao trabalho, após o ato cirúrgico, pela dor e pela... Perdeu força. Ele perdeu a força, né? Ele perdeu muito da força que ele tinha naquele pé. Existe a tendência de algum dos trabalhadores ou da população ter ruptura desse tendão? E por que acontece? A ruptura do tendão geralmente ocorre no sexo masculino de 30 e 50 anos, um pouco fora de forma e atleta de fim de semana. Isso é o praxe, né? É o que mais dá. Então o tendão, para romper, ele tem que estar doente. O tendão bom não rompe. Então o paciente já tinha uma inflamação, podia até não ter queixa, né? Pode, nunca me incomodou, rompeu. O tendão não rompe, né, sem ser por corte, né, por uma lesão cortante, não vai romper espontâneo se não estiver doente. Antigamente também, lesão de tendão opera todo mundo. Começam a aparecer os maus resultados. Né? Então, paciente com baixa demanda, o paciente é mais idoso,
não tem uma vida esportiva muito grande, dá para fazer o tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico. Mas tem que ficar claro que o tratamento conservador não é não fazer nada. Não é, foi lá no pronto-socorro, foi liberado, não vai ser operado. Não é isso. É fisioterapia. Não, primeiro vai ser imobilizado, a gente imobiliza o pé um pouquinho para baixo, botando o pé para baixo a gente consegue promover o encontro dos 2 cotos do tendão, depois vai trazendo o pé, geralmente em 45 dias de imobilização o paciente já começa a caminhar. Precisa depois de fisioterapia para ganhar força e voltar a deambular. Na literatura, nos principais livros de cirurgia do pé e tornozelo, isso mostra, está caindo um pouco isso, mas ainda é considerado que o tratamento conservador deixa o tendão mais fraco. Né? E tem provavelmente, né? Não vai conseguir todas as fibras. Né? E também tem uma chance maior de reruptura. Né? Na cirurgia a gente conseguiria, né, ter uma força próxima do normal e diminuiria praticamente a zero a chance de reruptura. Mas as complicações cirúrgicas só acontecem, como o nome já diz, né, durante a cirurgia. Então, paciente tabagista, com diabetes descompensada, muito idoso, com vasculopatia, esse paciente não é um bom candidato à cirurgia. Né? O tratamento conservador... Para qualquer cirurgia, né? Para qualquer cirurgia, tabagista, exatamente. Eu não faço... Sedentário. Isso já é uma conduta mais pessoal. Eu não faço cirurgia eletiva em paciente tabagista. Né? Nenhum tipo. Fratura, está deslocado, tem que operar, aí a gente acaba optando por operar, né? Não tem muita escolha. Mas cirurgia eletiva eu não faço, né? Porque a chance de complicação é muito grande, complicou, sou eu que vou ter que tratar. Então, nós estávamos falando especificamente do tendão de Aquiles, a cirurgia tem bom resultado e depende muito da fisioterapia. Né? Tem um tempo de imobilização, mobilidade precoce e a fisioterapia é importante para ganhar força. Às vezes o paciente demorando muito para a fisioterapia, né, acaba perdendo a força e depois é difícil recuperar. Né? Kleber, uma das coisas que talvez você não tenha essa experiência que eu tenho, o indivíduo fica lá 2 meses, 3 meses em benefício do INSS, dá alta e volta a trabalhar como não tivesse acontecido nada no passado. Esse que é o grande problema dos empresários e os médicos do trabalho, é se conscientizar que aquele indivíduo que fez um ato cirúrgico, ele está apto ao trabalho? Sim, ele está, mas com deficiência. Com limitações, né? E essa deficiência que ele tem, ela tem que ser muito bem estudada. Você não pode, por melhor que seja o teu ato cirúrgico, se ele está em benefício do INSS durante 2 meses, né, ele volta a ter uma carga muito grande, por exemplo, lá o pessoal que trabalha em frigorífico, dando exemplo, né, carregando uma carcaça de um boi nas costas. Né? Aí não existe um bom ortopedista, ok? Isso é verdadeiro, acontece todos os dias. Pegamos um exemplo, o paciente quebrou o tornozelo, operamos 45 dias sem pisar. Ele começa com 2 semanas pisando, deu 60 dias, ele volta a trabalhar. Faz 2 semanas que ele está pisando de novo, ele está reaprendendo a caminhar. E aí bota um saco nas costas. Aí sobra para ti. Não, sobra para ti que não operou direito. Eu sempre dou um exemplo em relação às cirurgias de coluna, né? Além de ser agressivas, mas são necessárias, são onerosas para o sistema, tanto privado como o sistema público, e depois de uns meses se dá alta para esse indivíduo, e esse indivíduo vai voltar no mesmo setor, no mesmo local de trabalho. Exato. Esse cirurgião não foi um bom cirurgião. Exatamente. Em pouco tempo ele vai voltar com dor ou às vezes até pior. Eu dou o exemplo, quando o paciente não, fugindo um pouquinho, mas só para usar o termo, que às vezes a cirurgia não foi boa, quando o paciente não faz o tratamento adequado. Eu sempre dou esse exemplo, assim, o seu vizinho não vai perguntar se tu tinha que apoiar ou não tinha que apoiar, ele vai perguntar quem que operou, né? Exatamente. Então tem que ter esse cuidado, né? O procedimento cirúrgico é um passo do tratamento, né? Tem que chegar bem no pré-operatório e fazer um pós-operatório. Mas isso não é só na ortopedia, claro, qualquer ato cirúrgico, né? Exatamente. Em qualquer ato cirúrgico, realmente os cuidados é uma das responsabilidades do êxito do médico cirurgião, que ele fez o seu ato, fez de forma correta e o resultado não foi bom, muitas vezes porque não houve a colaboração do paciente.
O pé, ele tem grandes significados, né? A importância dele no caminhar, no deambular, né? Esses calos bem simples que acontecem nos dedos, que também atrapalham esse indivíduo. Você opera isso? O que vocês fazem? Isso sim, vem muito paciente que já foi em podólogo várias vezes e acaba, muitas vezes resolve, né? Quando são calos, geralmente não em proeminências ósseas. O calo na proeminência óssea, geralmente tira o calo e ele volta em pouco tempo. A gente tem que diferenciar esses calos pequenos de dedo, que são muito doloridos, cirurgias simples de fazer, né? Eu não faço cirurgia em pronto-socorro. Cirurgia pequena eu trato, sempre dou esse exemplo para o paciente. A cirurgia é pequena, é simples, mas a gente vai tratá-la com seriedade, para não ter complicação numa coisa que não precisa ter essa complicação. Então, uma cirurgia ambulatorial feita em bloco cirúrgico, retirando calo de dedo, que são muito sintomáticos, o paciente fica satisfeito, em pouco tempo recupera e é outra vida, né? Porque começa a deambular sem dor. O que temos que diferenciar, às vezes, calosidades geralmente na região plantar embaixo do pé, que aí sim, não adianta retirar o calo, tem que corrigir o mecanismo causador. E às vezes sim, precisa daí uma cirurgia maior, mas daí são casos específicos, né? Kleber, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né, desta semana. Agradecendo muito ao Kleber Lotti, ortopedista, estar aqui comigo. E nós tivemos alguns conhecimentos básicos, né, do nosso pé. Vamos cuidar dos nossos pés, né? Essa é a verdade. Muito obrigado, Kleber, e aos nossos telespectadores. Agradecendo sempre a Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. E Pampeiro, em Santa Maria, Pampeiro é Volkswagen. Até a semana que vem.